Bem, começando então nosso estudo abençoado de hoje, 1º de dezembro, a nossa jornada. Vamos fazer uma oração para dar início ao nosso estudo. Claro, começando com a gratidão, né? Vamos agradecer a oportunidade maravilhosa e abençoada de estarmos aqui mais essa noite juntos para estudar sobre esse tema tão importante, sobre essa nossa irmã tão importante aí, com relação aos comportamentos humanos, e os nossos amigos espirituais possam estar conosco e que os discípulos dela, que está ela, possam estar aqui conosco também, nos intuindo, né, trazendo as inspirações e as intuições necessárias para que a gente possa entender da melhor forma. E é com esse espírito que a gente faz a nossa oração de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Meu celular não está conectado. Voltei, caímos e voltamos. Estão vendo e ouvindo a gente? Então, Agora sim. a internet deu uma picada aqui. Bom, pessoal. Oi, Elô, eu não quero falar não, mas hoje você tá com a cara de brava. Vou nem falar seu nome completo hoje. Seu microfone tá fechado. Eu tô que tô hoje, hein? Tô meio sem paciência. Eu percebi. Seu rosto eu já vi. Eu sou transparente assim, a esse ponto? Acho que eu já estou te conhecendo um pouco melhor. Ah, então tá bom. E olha só, hein? E hoje o que a gente vai estudar? Sobre o quê? Eu tô perdida, gente, porque eu não vi tudo, o vídeo da aula passada. Do capítulo 4 hoje. A gente vai fazer o capítulo 4 inteiro. Rancor, tá? a Dani tá mostrando. Sobre o rancor. Rancor. Vou começar e vocês vão falando aí, vão, né, se manifestando conforme a gente for falando. Claro que eu vou falar aqui o que eu entendi, eu quero ouvir vocês também, né, para a gente compartilhar. Só para a gente contextualizar, né, no finalzinho do estudo da semana passada, eu falei um pouquinho sobre a questão do consciente e do inconsciente, né? De como a neurociência nos explica o funcionamento de ambos, né? O nosso inconsciente, ele registra tudo o que a gente vive desde o útero da mãe, né? E no nosso inconsciente espiritual, nós temos o registro de todas as nossas vivências, de espírito. É claro que conscientemente, enquanto espíritos, nós não vamos conseguir lembrar toda a existência. Assim como aqui encarnados, conscientemente a gente não lembra tudo que a gente viveu conscientemente desde o útero da mãe até hoje, né? Conscientemente a gente não lembra. E isso acontece também no espírito. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque ela vai falar sobre isso nesse capítulo, né? Então, ela começa falando aqui essa questão dessa aversão, né? Desse sentimento ou essa sensação que é um descendente
Ué, alguém está me chamando para Espera um pouquinho que ele aparece. entrar aqui, não apareceu. Olha lá no. Aqui? É, Não não apareceu, não? Que é o rancor, né? Descendente do orgulho, que é uma enfermidade moral. Ela fala isso, né? Uma enfermidade moral. Filha espúria do orgulho, né? Essa enfermidade moral, esse dileto companheiro do egoísmo, né? Companheiro espúria é como se fosse assim, o filho bastardo, sabe? O filho, entre aspas, né? O falso filho, filho bastardo, né? Ela quis dizer isso. Deixa eu ver o que eu notei aqui com relação a isso. Então, o rancor é um filho bastardo do orgulho, né? E a gente vai entender bem ao longo desse capítulo por quê. Por que ela fala que ele é filho do orgulho, né? Ela começa explicando que é uma enfermidade moral. Gente, me veio um insight aqui, com certeza a espiritualidade já dando os primeiros toques no nosso estudo de hoje. Quando você está saudável, significa que você não está doente, né? Ou seja, a doença seria a ausência de saúde, não é assim? Poderíamos considerar isso? Que a doença, vocês concordam comigo? Que a doença é a ausência de saúde? Vocês poderiam concordar com isso? Mais ou menos, mas eu estou entendendo o que você quer falar. Pode prosseguir. Certo. É bom que você é da área da saúde, você vai poder, né, ajudar no raciocínio. Da mesma forma que a doença seria a ausência de saúde, né? Se eu estou doente, eu não estou saudável. Se eu estou saudável, eu não estou doente, né? A treva, a escuridão, é a ausência da luz. A perfeição, a imperfeição é a ausência da perfeição. Concorda? Se eu sou imperfeito, é porque eu não cheguei à perfeição. Então, a imperfeição é a ausência da perfeição. Onde eu quero chegar com isso? Quando ela fala que o rancor é uma enfermidade moral, se eu estou doente moralmente, o que é uma enfermidade moral? É uma imperfeição moral. É algo que eu ainda não desenvolvi moralmente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa desrespeitosa, é porque o respeito é ausente em mim, ou pelo menos parte do respeito é ausente em mim. Porque eu não sou o tempo todo desrespeitoso. Então, aqui eu estou falando uma visão geral, tá? Uma visão geral. Né? Então, se eu, a maior parte do tempo, desrespeito o próximo, significa que o recurso do respeito, ou ele é ausente, ou ele é pequeno em mim. Então, se eu sou um enfermo moral, significa que os recursos morais eu ainda não adquiri, eu ainda não desenvolvi adequadamente esses recursos morais em mim. Então, quando ela fala
que o rancor é uma enfermidade moral. Por quê? Porque falta recursos em mim, morais, para que eu elimine o rancor, assim como o respeito é um recurso que vai eliminar em mim a enfermidade moral do desrespeito. Entenderam o que eu estou dizendo? Ficou claro? Ficou mais claro o que eu quis dizer? Acho que piorou. Por exemplo, se eu sou uma pessoa, vamos pensar aqui na média, tá? Vamos fazer uma média. É claro que ninguém é totalmente uma coisa nem totalmente outra, mas vamos pensar na média. Na maior parte das vezes, eu sou uma pessoa egoísta. Ou seja, tem uns momentos que eu ajudo a minha família, alguém da minha família. Mas na maior parte das vezes, 90% do meu tempo, eu estou pensando somente em mim. Portanto, eu tenho egoísmo em mim, certo? Na maior parte. E o egoísmo também é uma enfermidade moral. Por quê? Porque falta, o que é o contrário do egoísmo? O que seria o contrário do egoísmo? Boa pergunta. O antídoto do egoísmo. Caridade? Caridade, o altruísmo, né? Então, vamos supor, se eu, na maior parte do tempo, sou egoísta... Tem um medinho de falar caridade, tá? É porque, na maior parte do tempo, eu não sou caridoso. O egoísmo é uma enfermidade porque ele é a ausência da caridade em mim. Ficou claro? Mais claro agora? Ficou dando? Entendeu? Quer dizer que se eu sou orgulhosa, então quer dizer que se eu sou orgulhosa o tempo inteiro é porque me falta humildade? Isso. Vocês ouviram o que a Tati falou? Mas na verdade... Ouvi. Seria isso? Isso. Se eu sou orgulhoso, a maior parte do inteiro é tempo, porque me falta a humildade. Então, significa que se eu tenho uma enfermidade moral, para combater essa enfermidade moral, eu tenho que desenvolver o que é o contrário dela, o antídoto dela. Se eu sou orgulhoso, eu tenho que desenvolver a virtude da humildade. Se eu sou rancoroso, qual que é o antídoto, a virtude que combate essa enfermidade moral? Boa pergunta, vai lá. Não, é perdão, não. rancor, se eu sou... Rancor. Perdão. Perdão. É. Ela fala, tem um momento aqui que ela fala, vou falar o termo que ela usa, quer ver? Deixa eu achar onde é que ela fala, para eu falar o termo exato que ela usa aqui. Achei que era outra coisa. O que você achou que é, Cris? Eu tinha que ser mais amorosa, né? Pode Porque o ser. rancor é uma pessoa amarga, né? Uma pessoa que sempre está azeda, né? Então a gente tinha que ser mais... Eu entendi que tinha que ser mais amoroso, né? Eu acho que esse seria o antídoto, mas tudo bem. Não, mas tá também, uai. Tá interligado, né? Só que eu acho que assim, no sentido aqui do rancor que ela fala, Achei. aquela questão mesmo que a pessoa, pela falta de enxergar no outro, né? Ter a possibilidade de perdoar o outro, enxergar, de repente, não concordar, mas enxergar o posicionamento do outro, ela fica remoendo aquilo com ela e ela não perdoa, não aceita aquilo, entendeu? Aí eu acho que é só mais por causa da essência mesmo da palavra, rancor, mas não do sentimento, que a pessoa né, ela também é amarga, se ela tá rancorosa, faz mal até para ela, mais para ela, né, do que pro outro. Só para eu, antes da Dani falar, só para eu concluir, tá na página 38, as palavras dela, ó. O antídoto, portanto, do rancor é o perdão gentil e nobre, que une as criaturas como verdadeiras irmãs que se auxiliam pela senda libertadora. O perdão gentil. Percebe? Amoroso. Porque quando você só consegue perdoar quando você é amoroso.
Né? Fala, Dani. Tô longe. Bom, o perdão gentil, eu encaro ele como indulgência. Porque isso que ela falou aí, eu já estava pensando já. Porque a gente tem a capacidade de a gente reconhecer que a gente é diferente do outro, mas que a outra pessoa tem alguns motivos para estar agindo daquele jeito. Então, à medida que a gente se coloca no lugar daquela pessoa, a gente consegue não ter rancor. É porque a indulgência, ela anda junto com a caridade, junto com o amor também, né? A indulgência, ela engloba várias, assim, eu digo, qualidades de palavras bonitas. Era só isso que ele fala. Isso. E eu acrescentaria o seguinte: tem a ver, tudo a ver com o que você falou, eu concordo, porque a indulgência, na essência da palavra, a indulgência é o contrário do julgamento, né? Quando você julga alguém, você não é indulgente. Quando você não julga, você é indulgente. Então, para você conseguir desenvolver o amor e o perdão, antes disso você tem que ser indulgente. Porque você tem que parar de julgar. Quando você julga, você starta dentro de você o orgulho. E quando você julga e starta o orgulho, porque uma vez que você está julgando, você está se comparando com a pessoa e se colocando acima da pessoa. Então é orgulho. Né? E aí, uma vez que você julgou, o seu orgulho nasceu ali, e você se vendo melhor que a outra pessoa, se ela fez algo que você julga novamente ser errado, você desperta o rancor dentro de você. Por isso que ela fala que o rancor é uma filha espúria do orgulho. Olha como é que as coisas vão batendo? Aí você fica orgulhoso, você julga e você cria o rancor. Se você olha para a pessoa com indulgência, você não atiça o orgulho. E automaticamente, não atiçando o orgulho, você também não desenvolve o rancor. Muito legal esse raciocínio. Muito legal esse raciocínio. É uma cadeia, né? É uma cadeia, exatamente. Uma coisa vai puxando a outra. Vou falar uma coisa para você. Colocar isso aí em prática para meus filhos? Entender isso é uma coisa, praticar isso é outra coisa. Já é outro tamanho. Mas nós temos que esforçar para isso. Esforçar muito. Tá. Gente, eu tenho muito que aprender. Gente, começa com os mais fáceis, assim, sabe? Umas bobeirinhas. Terceiro, Depois vai evoluindo. Agora eu tô vendo tanto que eu sou doente moralmente. Mas você sabe o que eu fico pensando? Eu preciso fazer isso rápido, praticar isso rápido, porque eu não tô afim de voltar com as mesmas pessoas, entendeu? Upa, agora eu me senti ofendido. Ei, Wellington, hein? Eu não disse que era você. Uai. Quando você não sabe é uma coisa, mas e quando você já sabe, quando você vai fazer uma coisa, você fala, nossa, gente. A Dani até escondeu. Entendeu? Aí sabe. Gente do céu. E hoje eu fiz uma coisa que tem tudo a ver com isso. Nossa. Né? Ai, ai. A gente é muito doente, né, moralmente. A gente é muito enfermo moralmente, né? Nossa Senhora. Bom, aí, partindo daí, entendendo esse processo, ela começa a explicar, né, essa questão de você desenvolver um rancor gratuito por alguém. Quem aqui nunca? Às vezes você depara com alguém, às vezes uma pessoa que você nunca viu. Só de você olhar para a pessoa assim, já bate aquela rejeição, não é? Aquela coisa que você fala assim, não fui com a cara da pessoa. Meu santo não bateu. Não é assim? Não é assim? A primeira vez que eu vi a Cris, bateu. meu santo bateu com ela. Aí, ó. Falei, As DR começando, ó. E lá vem eu filosofar, hein, gente? Eu tenho um pensamento sobre isso.
Ela tinha medo de mim, gente. Não, mas eu vou contar, pois é, mas eu vou contar para vocês uma coisa sobre isso. Você Assim, também tem medo de essa mim. prova, como se eu fosse anciã demais, e vocês, meus bebês, tá? Meus filhinhos aí. É o seguinte, como a gente está espírita, então nada é por acaso. A gente está aprendendo um com o outro, e se a gente for muito evoluído, a gente aprende com o erro dos outros. É muito raríssimo. Eu mesmo sou uma que eu erro. Então, eu já aprendi assim, porque se tratando de rancor, já que é uma parte do capítulo 4, a parte não, é o capítulo 4, e uma coisa que eu aprendi muito que a minha mãe me educou para mim ficar sempre aceitar tudo que os outros fazem. Eu aprendi isso, né? Desde neném. Cresci assim, então era calada, os outros me olhavam cara ruim, eu ficava quietinha, e aquela coisa de criança assim, parece que tá apanhando sem levando chibatada. Não precisava me bater, não, eu já estava achando que eu estava apanhando. Então, acontece que me perdi. Mas eu me perdi. Eu ia falar sobre. Sobre pensamentos. Então, durante minha vida, eu segui muito minha intuição. Eu tinha uma intuição, eu tenho. Talvez eu não quero desenvolvê-la mais, eu quero ocultar ela, mas nossa, era muito grande. Então, aí eu acreditava que ela era falha. Então, quando eu olhava uma pessoa assim, eu falava assim, eu amo essa pessoa. Porque eu cresci assim para fazer isso, né, em casa. E a pessoa vinha com o intuito de obter algo que às vezes eu seria ponte. Isso aí, na minha adolescência, na minha fase adulta, eu já me considero entrando na parte da terceira idade já. Psicologicamente, 100%. Aí eu aceitava, gente. Só que eu já sabia. E eu falava, não, esse negócio aí que eu tô pensando, que eu tô sentindo, muda isso, Daniela, muda isso. E, gente, quase 100% de tudo que eu aprendi com a vida foi que respeite a intuição, aprende com a intuição. E toda vez que você sentir algo para alguém, não afaste, mas também preste atenção. Nada em vão. Talvez seja uma evolução para você. Aquela pessoa vai te ensinar algo positivo. Tudo é positivo. Até a saber superar um processo difícil é positivo. Então, essa parte que o Edson falou, né, da gente olhar para uma pessoa e sentir repulsa, automático. Você para e pensa na educação que você teve em casa, que é de oi, tudo bem, boa tarde, boa noite, convivência legal, vizinhos, né? Boa vizinhança e tal. Mas ore e observa, porque uma nuvem não aparece no céu à toa. Vai chover, se ela estiver escura, vai ficar branquinha, se o tempo for mudar. Se começar o sol a ir embora porque vem a lua, tudo tem sintomas, tudo tem algo para aparecer. Então, quando você sentir que está aparecendo alguma coisa, é a hora que o tic-tac tem que funcionar, né? Então, a gente, com classe, e a francesa, tem que sair a francesa. Saber a hora de entrar e saber a hora de fechar um ciclo. Isso é muito importante. Mas era um adendo que eu falo, assim, de vivência, que a minha vivência não sirva para vocês. Mas se por acaso agregar algo, é algo que eu tenho que é do meu dia a dia. Pronto! Putz. Você também sentiu medo de mim. Porque eu nunca vi o povo falar que sente medo de mim desse tanto. Seu microfone está desligado. Gente, vocês não falam, eu falo, hein? O papagaio aqui vai falar. É o seguinte, ela fala, pelo que eu entendi do que ela traz esse capítulo, né? Ela fala essa aversão, entre aspas, gratuita, que a gente sente muitas vezes por alguém
que às vezes você mal conhece ou acaba de conhecer e vem essa versão, é porque com certeza essa pessoa é sim alguém que você tem algo para resolver com essa pessoa de outras reencarnações. Mas Né? isso é certeza Que absoluta. se ela já te traz essa sensação, se ela já te traz esse mal-estar, é porque ela é um entrave, uma questão que você tem que resolver com ela lá de Ela já tá trás. resolvida. E que Graças a você, Deus. e que você não lembra conscientemente. Mas o seu inconsciente, que eu falo, vou falar e vou refrisar para não causar nenhum mal-estar, né? O inconsciente espiritual, você traz aquilo, aquela sensação, porque você já a conhece de outras reencarnações. Tá, mas e aí você encontra com essa pessoa, ela te incomoda, Você sabe que não o vai demônio gostar. te incomoda. E aí você fala assim, não quero, deixa pra lá. Aí Consertar a outra, isso não vai então, dar certo. aí fala assim, não, mas não pode ser assim, você tem que perdoar, e não sei o quê. Aí você vai. Aí a pessoa vem e faz. E assim, ela não basta já o que ela afrontou na encarnação passada, ou eu, entendeu? Para aguentar isso agora, ela continua afrontando. E aí a vontade que você tem de pegar no pescoço. Diga, Elô. Respira. Diga, Elô. Engraçado, né? Vocês estão falando isso e eu tô aqui pensando. Eu acho que eu nunca tive uma experiência assim. Porque, assim, o que eu já tive, assim, tipo uma pessoa, nossa, não fui com a cara, né? Meu santo não bateu, igual vocês falaram aí. Só que daí, para isso ser um rancor, eu acho que não tem nada, não tem, minha experiência, né? Não teve nada a ver. Um exemplo, uma das pessoas que eu tive mais esse sentimento, assim, de aversão é minha melhor amiga. Então, foi na faculdade. Falei, nossa, não suporto essa menina, gente. Nossa, não vou... Sabe, ela nem conversou comigo. Eu odiava a cara dela, assim, sabe? Aí um dia a gente estava no laboratório, assim, lembro direitinho, era aula de dentística, assim. Eu estava do lado do professor, eu sentava sempre do lado do professor ali. Ela pegou a minha mão e falou assim, vamos no banheiro comigo. E me puxou, assim, no meio da restauração, assim, sabe? Aí eu fui, falei, nossa, o que essa menina tá me puxando? Acabou. Naquele momento para frente, nós viramos as melhores amigas. Mas você concorda comigo que esse princípio aí, esse primeiro momento, que essa versão ali, é um iniciozinho de rancor? Não Não? concordo. Eu acho que rancor, bom, pelo que eu li aqui, né, do que eu entendi, minha interpretação, eu acho que é mais, não é só isso, sabe, essa versão, assim, sabe, que eu acho que se fosse um rancor sem causa, porque ela fala aqui, né, quando não tem uma causa, é porque é alguma coisa de vida passada. Uhum. Eu acho que, por exemplo, dando esse exemplo dessa minha amiga, se fosse alguma coisa de vida passada, eu acho que cairia no que a Cris falou aí. Alguma outra coisa ia surgir quando a gente começasse a se relacionar, a conversar. No caso, não surgiu nada, ela só me puxou, a gente foi no banheiro, eu fiquei, ai, o que essa menina tá me puxando? Chegou no banheiro, a gente já começou a conversar, já voltamos pro laboratório, acabou, já éramos as melhores amigas. Entendeu? Então, acho assim, a gente tem que ter esse cuidado de não falar assim, já não fui com a cara, nossa, já é rancor, nossa, já é de outra encarnação, já, sabe? Tudo tem um bom senso ali. Sim. E tudo é gradativo, né? Eu enxerguei assim, princípio de rancor, porque é gradativo, que é um primeiro sentimento de aversão, é uma primeira recusa, um primeiro afastamento. E ela fala, se você não vigiar, isso cresce. Ela fala bem no comecinho, é um sentimento que se você não vigia, ele cresce. Por isso que me veio essa ideia de que essa primeira aversão
poderia ser uma semente do rancor. Não, mas eu acho que pode ser, mas assim, em outros casos, por exemplo, comigo, eu tô pensando aqui, tentando lembrar de alguém e eu não consigo Que você achar. desenvolveu aí, se você não, né? Não acho, assim, entendeu? Aham. E tipo, o pior foi essa minha amiga. Ao contrário de mim. Que hoje, assim, desde que a gente encontrou a primeira vez, eu já tive aquela coisa assim, fica aí, que não vai dar certo. Aí, nós tentando dar certo, deu B.O. Aí tentou dar certo, deu B.O. Tentou dar certo, deu B.O. Então, quer dizer, não dá, porque eu vou matar. Fala, Aí, Dani. tá vendo a diferença? Aham. Então, Mas ali é o rancor num estágio hard, né? sim, mas o princípio também não foi só Aqui, o princípio não foi só uma versão gratuita também, ou não? Foi. Então, é. é isso que eu tô E falando, aí gente. já chegou no ódio, tá vendo? Já foi Sim, além do rancor. Já chegou no ódio, percebe? Fala, Dani. Então, lá vai eu. É o seguinte, em outra, eu acredito nesse rancor de outra vida. Eu, assim, uma das minhas vidas eu fui suicida, mas essa vida eu já vim consciente. Por que eu sei que eu sou consciente? Porque eu trabalho muito e eu tenho uma intuição de ajudar as pessoas. E eu detecto isso nas pessoas, eu detecto e não conto para as pessoas. É como se fosse um imã. E eu começo a ajudar a pessoa a desviar. Eu tenho essas manias. A hora que eu vejo, eu já estou envolvendo para ajudar alguém. Portanto, eu tinha uma versão de distanciamento, mas desejando a pessoa bem. E uma amiga minha, Daniela, tem uma pessoa que gosta muito de você e você é muito sozinha. Eu estava sozinha, né? E eu falei, não, de jeito nenhum. Daniela, dá uma chance. E esse cara, foi depois dele até. Eu fui num dele aí no domingo, né? E aí eu falei, olha, eu tô em Araxá e tal. Ele falou assim, não, Daniela, me dá uma chance, deixa eu conversar com você. Eu falei, então tá bom, se for no espetinho, eu não como carne. Até hoje eu não como carne não, gente. Eu como um queijinho lá e tal, a gente conversa rapidinho, porque eu tenho que chegar aí pra casa. Porque eu chegava no domingo, 6 horas da tarde. Aí eu chegava quebrada. Aí, ele, logo que ele me viu, ele disse pra mim assim, olha, eu vou casar com você. E eu assustei, verdade, não, isso foi real, eu assustei. Aí ele falou assim, só que é o seguinte, quinta-feira é meu aniversário, você vai no meu aniversário? Eu não era amiga dele, ele era amigo da minha amiga e me conhecia da faculdade, que eu já tinha terminado um tempão. E ele era atrasado, ele não era da minha turma, ele era antes da minha turma, mas mais velho que eu. Aí eu, tá bom. E aí eu fui nesse aniversário, cheguei lá, tava os filhos dele, que ele tinha filho, a mãe dele, os amigos dele, que era amigo do meu irmão mais velho, e ele me apresentou como noiva. E eu fiquei calada, não soube responder, porque era aniversário dele, todo mundo me parabenizou, os filhos dele, que era um casal, chegou, me abraçou, e eu, ai, Jesus! Casei com esse homem, gente. Mas eu casei, é o que eu tô falando para vocês sobre rancor de outra vida. Eu casei com ele porque eu não fui pela minha intuição. Onde vem, por isso que eu posso falar com algumas coisas assim, porque eu tenho uma história. Esse aí é uma história, já que você falou de rancor de primeira vista, e rancor da vida atual, e rancor da vida anterior. E quando eu estava casada com ele, eu comecei a notar que ele era estranho. E eu casei com ele muito rápido, sem conhecer, porque eu mudei de Uberaba para não ficar perto dele. Ele foi até na cidade que eu estava. Falou, Daniela, a gente vai casar o mês que vem. Ele marcou a data de casamento. Eu casei com ele, verdade. A gente cheguei em Uberaba, em 15 dias eu casei. No civil, porque ele marcou e pediu meus documentos. Verdade, foi uma coisa muito louca. E eu acreditei naquele amor cegamente. O cara era... Eu vivi com ele na frente dos outros, festas, gente. Todo quanto é festa, eu não gosto, mas eu ia por causa dele. Eu casei. E aí eu comunicava educadamente com todo mundo. Conclusão. Esse cara tentou me matar. Eu ia dormir com ele, eu passava a mão debaixo do travesseiro. Eu tinha uma intuição que ia ter alguma coisa. Sabe, ele dormia comigo assim. Eu gostava até dele. Aí eu passava a mão assim, eu não sei o que era dentro de mim. Eu falava assim, gente, deve ter alguma coisa no travesseiro. Aí eu passava a mão assim, debaixo. Bem,
um certo dia ele tentou mesmo. Mas eu não falei nada para ele, eu nunca comentei com ele, só que eu assustei, porque eu nunca imaginaria. E depois eu pedi divórcio. Ele ficou calado, tentou não ter divórcio, eu pedi divórcio, sem conversa, já falei com a minha família naquele dia, já procurei um amigo meu que ele falou, Daniela, não tem condição de você esperar nem um dia. Peça divórcio logo, no primeiro dia útil da semana, você vai no advogado e pede divórcio. E foi o que eu fiz. Pedi o divórcio. Ele não queria assinar o divórcio. Não, ele não aceitou o divórcio de um tempo. Me dá um tempo aí, não vamos falar de divórcio agora. Só que não para por aí, não. Aí, meu advogado falou, Daniela, antes de você entrar com o divórcio, pergunta se ele vai entrar, se ele vai aceitar. Tenta conversar com ele para ser amigável. Eu fui conversar com ele, sabe o que falaram para mim? Eu tava assim, porque eu tava mal, porque não foi uma coisa boa, né? E eu não entendi aquilo ainda, porque eu não assimilei, que a situação foi muito drástica. E aí ele falou para mim, suicida. Só que, ó, gente, o que eu falo? Se a gente tem intuição de outra vida, aceite. Aí eu olhei para ele, virei as costas, procurei meu advogado no outro dia e falei com meu advogado, ele mandou suicidar. O meu advogado falou assim, Daniela, eu já estava com todo o documento lá para entrar em divórcio. Só estava esperando isso. Engraçado, meu advogado montou muito rápido. Levou para o fórum. Conclusão. Tem coisas que a gente tem que superar nessa vida com amor. Tudo começa com rancor, que a gente não entende às vezes. É igual a história da Heloísa, amiga. Começou com rancor e é um amor fraterno, amor. Gente, quem não aceita a inteligência que existe de religiosidade, já fui evangélica, eu amo o que eu aprendi na igreja, mas em questão de discernimento de vida, espiritismo, dá um show, gente. Dá um show. Era isso que eu ia falar sobre rancor, sobre perdão, sobre amor, sobre humildade e sobre repaginar. Eu tenho, às vezes, a vontade de matar, mas eu sei que eu não posso, entendeu? Então, eu respiro. Você lembra aquela frase? Aconteça o que acontecer, continue respirando. Eu respiro, colegas, eu só respiro e faço oração, tá? Mas eu tenho certeza que até o final dessa encarnação eu consigo resolver esse problema com essa pessoa. Mas eu vou debaixo do travesseiro. Tá tudo certo. E ela fala aqui, né? Reencontrando esse desafeto, né? Reaviva-se-lhe no inconsciente profundo o acontecimento infeliz, nem sempre lúcido, ensejando-lhe a antipatia. Aí, Elo, ó, respondendo, ó. Ensejando-lhe a antipatia que se converte em aversão, que extermina como rancor. É o que a gente falou. É o gradativo, é a sementinha, né? Essa sementinha é a antipatia. Vai aumentando, vira aversão. Da aversão vem o rancor, né? A sementinha que começa e ela vai crescendo dentro da gente. E aí, a gente precisa... Olha só, eu anotei aqui, vou ver se eu acho no livro. Ninguém passa incólume pelo mundo terrestre, na página 37, no final. Ninguém passa incólume pelo mundo terrestre sem a dádiva do sofrimento, erro ou acerto, inevitável para a conquista do conhecimento. Ou seja, ninguém passa... como é que é essa palavra? De incólume. Ileso, isso, obrigado. Ninguém passa ileso. Nós viemos aqui para experimentar, para sentir na pele Interrompendo as dores da reencarnação. Léo desmaiou. Estou lendo aqui. Tomou Plasil, não está aguentando parar em pé. Quem?
Tá no grupo, tinha 38 conversas no grupo. O Léo. O Léo? Acabei de ler, porque tá assim, blu, 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 blu. Eu fui ver, era tudo no grupo, Jornada Joana de Anjos. Aí eu fui ler que tá aqui, ó. Ué, não estou conseguindo entrar, Léo desmaiou. É 21h20. Léo desmaiou. Não é tomou posse, é tomou o Plasil e não para em pé. Estou tentando há algum tempo. Aí a Marta falou, nossa, ele está em casa. A Alexandra disse, está sim. Ele teve uma disposição orgânica. Pessoal, nós estamos na live aqui. Vocês não conseguiram entrar? Estamos eu, a Dani, a Elô, online, a Tati, a Cris, presencial. Nossa, o bicho tá pegando, hein? Gente, eu não ouvi falar nada disso aqui de água, não. Água? Lê aí pra você ver. Tá falando que tá uma indisposição orgânica geral na cidade por causa da água. Hã? Falou aí, Alexandra. Ah, Que a isso médica... aí isso é conversa. Eu não acredito nisso, não. Desculpa, eu não acredito nisso. Mas é estranho isso, né? Ai, Bom. gostei aqui. A Alexandre respondeu, não estamos conseguindo. Vou tentar pelo celular aqui para ver se eu consigo entrar. Vamos ver o que acontece. Só se foi por causa daquela hora que a gente caiu e voltou e deu pau, né? Às vezes você vai ter que sair da aula e entrar de novo. Só que você não pode encerrar a chamada. Ela tá pedindo para entrar aqui e não está aparecendo para mim. Tá vendo? Fiquem aí, eu vou sair e vou entrar de novo, pessoal. Só um minutinho, tá? Oi, Alô! Vamos aproveitar para falar um monte de fofoca. Ó, voltou, não deu tempo de fofocar. Para aí. Agora apareceu, ó. Agora eu consegui. Agora eu consegui permitir. Agora que apareceu. Deixa eu mandar um áudio aqui. Fecha você. Pessoal, tinha travado aqui, não sei porquê. Eu saí e entrei de novo, agora eu consigo aceitar vocês. Se vocês ainda quiserem entrar, tá? Coisa estranha. Certo, foi por causa daquela hora que minha internet aqui caiu e voltou. A minha professora, de vez em quando isso acontece. Tá gravando? Vê se continua. Tá gravando. Bom, aí o que acontece? Aí vem a reencarnação, né? Porque a reencarnação vem com um propósito. O reencontro é a oportunidade de resolver, anular os ressentimentos passados através do relacionamento, evitando situações menos favoráveis no futuro. Ou seja, se a gente não resolver o que a gente tiver que resolver agora, a coisa é igual uma bola de neve, vai só piorando. Exato, é por isso que eu falei. Eu preciso resolver o que eu preciso resolver nessa encarnação. Oi, Alexandre, seja bem-vindo. Desculpa o problema que a gente teve aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Oi. Teve um momento aqui que a minha internet caiu e voltou, por isso eu não estava conseguindo aceitar ninguém. Pois é, mas a gente agora vai pegar o finalzinho, vai dar para pegar. Então tá bom. Então tá. Ó, a gente está ali no capítulo 4, tá? Do rancor. Tá. E sabe o que eu achei mais interessante, pessoal? Eu achei interessante que ela fala assim, se você não sabe a causa do rancor, dessa aversão que você sente por alguém, é inútil você querer descobrir e pesquisar a causa. Por quê?
Porque fazendo isso, você vai aprofundar ainda mais na raiva, no rancor. Mas Entende? se eu não aprofundar e não saber, eu também não vou resolver. Ele está falando que Pode falar, tá? aqui, ó, é indispensável que o seu opositor, aquele que experimenta o sentimento de rancor, faculte-lhe o relacionamento ao invés de evitá-lo, assim transferindo-o para o futuro numa situação menos favorável. Ah, e aí então eu tenho que conviver? Sim. Ah, Você escolheu ir com a pessoa para você resgatar, reparar tudo que você tem de problema com a pessoa. mas eu não posso resolver sem conviver com ela? Como que você vai resolver sem conviver? Como que você vai reparar Tem jeito com não, alguém Cris. sem conviver? Quer ver uma coisa? Cada um no seu quadrado. Ó, olha, o que eu estou falando é isso aqui. Fala, Mas aí Marcelo. o Evangelho não fala, perdoar, que era para perdoar os inimigos, mas você não precisa conviver com eles, por que agora eu tenho que conviver? Não, não precisa confiar. Você tem que Você perdoar não vai 50 vezes 7. Liga Por aí que exemplo, fica respondeu. uma pessoa me faz um mal. Por exemplo, uma pessoa vai lá e me bate, tá? Uma pessoa veio e me bateu. Eu tenho que perdoar o ato dela ter me batido. Isso não significa que eu tenho que confiar nela e pôr ela dentro da minha casa de novo para ela me bater de novo. Confiar é uma coisa, perdoar é outra. Agora, para eu perdoar, para eu resgatar, reparar o que eu tenho de problema com a pessoa, eu tenho que conviver. Conviver, eu estou falando aqui, não é se abrir sua casa e uma pessoa que te odeia e põe ela dentro da sua casa. Não é isso. Então, não, então você tem que ser mais claro, como tu entendeu. Vamos lá, o que eu estou Desenha. querendo dizer. Desenha. Vou desenhar, então. Ó. Conviver em ambientes públicos com essa pessoa, estar no local que ela esteja, conviver nesse ponto e procurar perdoar as coisas que ela te fez e, principalmente, parar de sentir aquela mágoa, o rancor que você sente da pessoa. Isso ainda não deu. Não significa que você vai pôr ela dentro da sua casa, você vai abrir a sua intimidade para ela e permitir que ela faça ainda mais mal para você. Não é isso. É eliminar o rancor Agora que você me tem deixou um pouco mais dentro aliviada, de porque você. quando você falou para mim que eu tinha que conviver, eu falei, Não, é a convivência, não é a convivência íntima. Eu não falei conviver intimamente. Entende? Não é conviver intimamente. Concorda comigo? Você não tem que conviver íntima, abrir sua casa e pôr ela para morar com você. Agora, se você não resolver isso com ela, vai chegar um momento nas reencarnações futuras que ela vai conviver intimamente com você. Vai vir como filho, como mãe, como irmão. Aí vai conviver intimamente. não, mas assim. As brincadeiras à parte, agora vamos falar sério do negócio. Hoje, eu já não sinto tanta raiva, tanto ódio, igual eu senti algum tempo atrás. Eu não gosto muito de estar no mesmo lugar que a pessoa. Assim, não me agrada, né? Mas, tudo certo. A menos, o problema é que de vez em quando as atitudes dessa pessoa na nossa convivência ali do lugar onde não tem como, aciona um pouquinho ainda da raiva, entendeu? Esse é o X da questão, pessoal. A gente tem que resolver o que a gente sente. Olha lá, Dani, olha o tempo passando, né, Dani? Ó, a gente tem que resolver o que está dentro da gente. Por exemplo, a pessoa faz algo que te incomoda. Você vai conseguir fazer ela parar de fazer aquilo? Não. Às vezes você pode pedir, você pode conversar, você pode implorar, mas se ela não quiser, ela não vai parar de fazer aquilo. Isso você não tem controle. Você não tem o controle dos atos do outro e nunca vai ter.
Porque a pessoa tem uma coisa que se chama livre-arbítrio. O que você tem que resolver é o que as atitudes dela causam em você. O sentimento que nasce em você quando você vê ela fazendo aquilo. Então, você não tem que resolver a pessoa, você tem que resolver você perante as atitudes da pessoa. E aí, o que eu faço? Perdoa. Nessa encarnação. Correu! Olha, Alexandre. Não, para aí, Thiago. Marcelo. Marcelo, fecha o seu microfone, por favor. Ô, Wellington. Oi, Alexandre. Ô, Wellington, deixa eu te falar. É aquele exercício que eu falo para você, para a gente fazer diário, né? Que é o exercício de... Às vezes, quando você tem aquela pessoa que você chega perto dela e que você não consegue ter afinidade com aquela pessoa, não dá, sabe quando não liga? Não dá. São essas pessoas que, quando cruzam comigo, eu estou aprendendo isso de 2 anos para cá, né, que eu te falei, não fazer isso não, fazer igual a Cris. Aí, essas são as que eu quero conviver mais. Eu quero conviver mais, eu falo assim, você tem que aprender, gostar e amar essa pessoa. Amar você não vai aprender, mas você tem que aprender a conviver bem, viver bem com ela. Aceitar ela como ela é. Porque, pelo que eu entendi aí dessa leitura, não são só os nossos familiares que estão na casa da gente, que são os nossos rancores do passado, né, gente? Porque, vamos falar a verdade, dentro da nossa casa estão aqueles que nós temos que vão nos dar sustentação para essa encarnação, que vão nos ajudar, e aquele inimigo do passado que ou nós prejudicamos ou que nos prejudicou. Né? A verdade é essa. E aí, o que acontece? E aquelas pessoinhas que aparecem todos os dias na nossa vida? Um funcionário, um colega de trabalho, um amigo, uma amiga. Você está entendendo? Às vezes uma amiguinha respondona, né, Wellington? Então, não, mas espera, eu não estou falando da Cris, não. Eu amo a Cris, mas estou falando assim, essas pessoas que às vezes aparecem na vida da gente e que a gente, às vezes, por nada, cria aquela antipatia de princípio, né? Então, eu estou aprendendo a fazer aquele exercício diário. Que essas pessoas que geralmente têm essa antipatia de princípio, eu já sei de uma coisa. Aprenda a conviver, faça essa encarnação de bem com essa pessoa, porque senão na próxima você vai conviver com ela de novo para ter que aprender. Então, vamos fazer o para casa de uma vez, né? Nessa agora, que já facilita nosso lado de lá, né? Que é isso que eu queria falar. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso. Mas é isso que ela fala, porque ela fala assim, primeiro, não procure ficar assim, entrando, querendo saber causa. Ó, na página 37, se alguém te inspira esse sentimento perverso e escuso do rancor, evita aprofundar-lhe as causas desconhecidas. Porque se você for no passado, se você for voltar no passado, você vai reviver de novo, você vai ir lá e vai ver. Vamos supor que se você tivesse o poder de alguma forma, acessar o seu inconsciente espiritual e descobrir a causa que você sente o rancor daquela pessoa. Aí você vai ver tudo que aconteceu lá atrás, você concorda comigo que ia vir mais raiva ainda? Com certeza. Entende? É por isso que ela fala, não compensa. A vida é o agora. É daqui para frente, o passado passou. É daqui para frente. E daqui para frente, Deus nos coloca convivendo, porque através do convívio... Vamos lá? Cadê aqui? E quando chega um sentimento, você tem um rancor. Certo. E aí chega num ponto do sentimento assim, a pessoa não tá ali, mas ela nem fede nem cheira para você. E aí? Tem rancor? Não. Já é o primeiro passo. Você já quebrou pelo menos a aversão, o rancor. Já é o primeiro passo.
Ela Mas já o não fato desperta de o rancor em você. ignorar a pessoa ao extremo dela de fazer com que ela não exista, isso também não está errado? Se você faz isso justamente para evitar o rancor, tá. Por quê? Olha o que ela fala aqui. Assim sendo, não guardes ressentimento de ninguém. Página 38. Não guardes ressentimento de ninguém, de nada, evitando tornar-te responsável por esse feroz inimigo agasalhando-se em outrem. A vida, no parágrafo anterior, o antídoto, portanto, do rancor é o perdão gentil e nobre, que une as criaturas como verdadeiras irmãs que se auxiliam pela senda libertadora. Pulando um parágrafo no outro. A vida imortal expressa-se pelo berço e pelo túmulo, que transforma em portas de acesso ao corpo, entrando e saindo, sem que haja qualquer alteração na sua gloriosa estrutura. Vive de tal forma que, ao atravessares a aduana tumular, possas despertar sem os espessos véus da ignorância, obnubilando-te o discernimento ou a mente torturada pela implacável lâmina do rancor. Passa-te de uma reencarnação a outra, aduana, né? Aduana tumular, as fronteiras do túmulo. Você vai passar pelas fronteiras da reencarnação, buscando reparar, buscando desnuviar, obnubilar é quando você é nublado, sabe? Você tira as nuvens da ignorância da sua vida. E você passa a compreender mais o amor, desenvolver mais o amor. E aí você vai procurar, igual o Alexandre falou, a conviver melhor com as pessoas, jogando fora o rancor cada vez mais. Voltando lá no início que a gente começou a falar, você começa a se curar da enfermidade moral. Quanto mais você vai se curando das enfermidades moral, você vai trazendo as vicissitudes. Você vai as virtudes, desculpa. Você vai trazendo as virtude do amor, virtude do perdão, virtude da benevolência, da indulgência. E quanto mais você vai trazendo essas virtudes morais, você vai se curando das imperfeições morais, e aí você vai conseguindo, aos poucos, através das sucessivas reencarnações, estabelecer essas relações com essas pessoas que você ainda não consegue estabelecer hoje. É um processo. É lógico que se você tivesse condição de fazer isso agora, seria muito melhor para você. Mas se você não consegue agora, é um processo que você vai vivenciando, reencarnação após reencarnação. Se você não resolveu com essa pessoa nesta reencarnação, automaticamente você vai vir ou até mesmo pedir para voltar a conviver com essa pessoa na próxima, para você começar a resolver. Não quero ir para a próxima, resolver nessa. Só que hoje você está falando isso na visão de encarnado, né? O seu espírito tem uma visão mais ampla. E ele vai desejar resolver de verdade isso. Entendeu? Até chegar um momento, né, nas sucessivas reencarnações, que as relações vão se estreitando, a ponto de vir o seio familiar. Aí vem como mãe e filho, como filho e mãe, pai e mãe, pai e filho, filho e pai. Vai só estreitando, até você aprender a conviver com aquela pessoa e aprender a amar aquela pessoa. Ô, Cris. Vai ser na próxima. Ô, Florzinha. Oi. Florzinha, você lembra do Divaldo falando que quando nós temos um problema com uma pessoa, o problema é a gente? Lembra? Pois eu é. sei. E outra coisa também que eu vou te falar. É claro que eu já estou velhinha já, né? Mas assim, hoje que eu aprendi, eu falo muito, hoje eu peço muito desculpa para as pessoas, que eu não pedi a minha vida inteira. Por exemplo, a gente vai mudando,
Quando você vê que você fez uma atitude que você pode criar uma situação embaraçosa ou deixar uma pessoa chateada, eu volto lá, peço desculpa, eu penso assim, não quero levar isso para depois, vamos resolver isso agora. Volto, peço desculpa, converso, sabe? Porque a gente tem que mudar mesmo, não é fácil mudar não, viu, gente? A gente é muito orgulhoso, não é fácil mudar não, mas, Marcelo, mas o caminho é esse que o Wellington está falando aí mesmo. É a gente começar a mudar e começar a ver o outro na frente com amor mesmo. E se você está sentindo esse sentimento, você pode saber, tem alguma coisa errada com você. Começa a rezar antes de encontrar com essa pessoa e para Deus te dar força, para você ter boa vibração, boa sintonia e não deixar que ela te altere. Isso te ajuda muito. Olha essa frase. O programa da evolução é constituído por páginas desafiadoras para todos os níveis morais do espírito em crescimento para Deus. É um desafio muito grande. É sempre desafiador, né? Não é fácil, como você falou, né, Alexandra? Não é fácil. É desafiador, sim. Mas é por isso que a gente está aqui, para ser desafiado e para crescer. Né? Você acha que é fácil conviver com o Marcelo? Você acha que é fácil conviver com o Tiago? Não, viu? Mas assim, é eu que estou errada. Eu tenho que aprender a conviver com eles. Então tá, gente. É isso mesmo, é o que está dentro de nós. Aí ela fecha com essa frase. Reflexiona bastante sobre isso. E nunca permitas no coração e na emoção a presença do vírus deletério do rancor. Porque no parágrafo anterior ela remete a Jesus, né? Que foi julgado, né? De uma forma cruel, né? De uma forma ignominiosa, ou seja, uma forma infame, uma forma ignominiosa, é uma infâmia, incentiva o horror, né? Cruel. O jeito que ele foi julgado, sendo uma pessoa que veio para ajudar a humanidade, né? E mesmo assim deu para nós o exemplo do amor. Muitos vão se esconder no orgulho e vão falar assim: mas Jesus é Jesus. A gente não pode se comparar a Jesus. Isso é uma desculpa do orgulho. É uma desculpa que o orgulho dá para nós mesmos, né? Claro que nós não podemos nos comparar a ele no sentido de pureza, mas ele é uma referência. Ele tem que ser uma referência de comportamento para nós. Pois foi isso que ele veio fazer aqui. Ele veio aqui para nos mostrar o caminho, o rumo. Claro que nós não somos perfeitos igual a ele. Óbvio que não. Mas, se nós queremos realmente melhorar e crescer como pessoas, como seres humanos, a referência é ele. Nós não vamos ser Jesus da noite para o dia. Claro que não. Mas ele veio dar o testemunho, dar o exemplo para nós de nos momentos mais de crueldade que se pode fazer com uma pessoa. Gente, eu estava deitado hoje na cama, vocês vão achar que eu sou louco. Só para a gente encerrar. Eu deitei hoje na cama, por alguns momentos, e eu abri os braços. Eu estava sozinho na cama, então eu deitei e abri os braços. Pouco antes de vir aqui, estava cansado, eu deitei um pouquinho, uns 5 minutinhos antes de vir. Eu abri os braços na cama e eu por algum instante, me remeteu Jesus, né? A posição dele, com os braços abertos na cruz. E por um instante eu comecei a me imaginar na cruz. Eu comecei a imaginar o prego atravessando meus pulsos. O prego atravessando meus pés, minhas pernas. E eu não pude imaginar o quanto aquilo foi doloroso. A hora que comecei a imaginar a dor que eu poderia sentir, parece que minha mente cortou aquilo, sabe? Imagina só você recebendo a crucificação, você na cruz. A dor física
E a dor moral que você vai sentir, no sentido assim, da traição das pessoas que, pouco tempo atrás, estavam estendendo tapete para você passar, estavam balançando folhas de palmeiras quando você entrou em Jerusalém, te ovacionando. E pouco tempo depois, elas estavam ali te pregando numa cruz, atravessando um prego no seu punho. Vocês conseguem conceber a dor? Não só a dor física, mas a dor assim, de traição mesmo. Das mesmas pessoas que te seguiam, que te chamavam de mestre, te pregar numa cruz. Qual a sensação de ingratidão, de dor, de ferida moral você iria sentir no seu coração? As pessoas que te chamavam de mestre, te pregavam numa cruz, te mataram. É muito forte, gente. E ele, nesse momento de dor lacinante, ele teve a lucidez de pedir a Deus o perdão por nós. É muito forte isso. É muito forte. Então, aí a gente fica pensando, porque uma pessoa, sei lá, falou alguma coisa contra mim, feriu meu orgulho, eu já quero matar a pessoa. E ele fez o que ele fez. Então, tem que ser uma referência. Tem que ser uma referência. Fala. Não, e pensar que, igual você está falando de Jesus, né? Que essas pessoas que fizeram isso poderiam ter sido nós mesmos. Com certeza a gente estava lá, né? Já pensou isso? A gente estava lá, com certeza. Eu penso direto. Pelo menos algumas paradas, algumas paradinhas a gente deu na cara dele, no mínimo. Uma pedrada. Né? A gente estava lá, certeza. Por que a gente está passando por tanta coisa depois disso? À toa que não é. Né? À toa que não é. Ok, pessoal? Alguém quer comentar, falar alguma coisa antes de a gente encerrar? Elô? Você está aí? Esse livro é uma joia, né, gente? Vamos falar a verdade? Esse livro é um tesouro. E outra coisa que eu queria falar também, presta atenção desde quando a gente começou a ler esse livro. Quem que não mudou um pouquinho nas atitudes aí? Porque aqui na minha casa, qualquer coisinha que fala uma coisa assim, uma mentirinha que seja pequena, aí lá vem o outro, homem da cidade. Aí o outro pega, é aquela coisa, é um pegando no pé do outro, né? O dia inteiro. Mas, gente, a gente aprende muito, nossa. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê tanto que a gente é pequenininho, é imperfeito, é ruim, é cruel, ainda tem que melhorar muito. Como diz o livro dos Médios ontem, nós somos cavalos empacados, e hoje, com esse livro, nós aprendemos que nós somos doentes morais. Resumindo, cavalo doente empacado. Somos cavalos doentes empacados. Desculpa as brincadeiras bobeiras que eu falo, viu? Mas realmente é um grande aprendizado, né? Então, vamos encerrar. Elô, você quer me bater, né? As bobeiras que eu falo, né? Eu, a mais boba? Que esquece que está gravando e fala besteira? Nossa, eu esqueci que estava gravando e falei besteira. Você me lembrou agora, Eloy. Como é que eu vou dormir? Minha consciência agora vai, ó. Assim que é bom, velho. Assim que fica gostoso o estudo. Eu queria falar que, assim, eu acho que o mais importante de tudo não é só estudar, né? É a gente tentar não existe. É a gente colocar em prática um pouquinho cada dia. Eu falo assim, eu tenho os meus momentos, meus rompantes de raiva, mas ao mesmo tempo eu percebo sim que cada dia que vai passando, isso que eu sinto vai diminuindo. Ainda existe um incômodo, não vou falar que não. Só de pensar assim, nossa,
Às vezes tem algum evento, faz, né, eu vou ter que encontrar com essa pessoa, vem aquela pontinha ainda. Mas eu sei que é igual a Alexandra falou. Eu não tenho que lutar contra não é ela que está errada na situação, sou eu. Eu que tenho que me corrigir, porque eu estou entendendo, eu estou estudando e eu que tenho que me melhorar. Se ela quer se melhorar ou se ela quer mudar, é problema dela, não meu, né? Eu tenho que me preocupar comigo e não com o outro. E aí vem aquela velha história, reforma íntima, né? É a gente que tem que mudar e não o outro. Isso aí. Isso aí. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer a oração para encerrar. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Vamos agradecer a Joana pelas pérolas que ela nos traz todas as semanas. E a sua equipe maravilhosa. Ao Divaldo por ser esse porta-voz dela, né? E poder nos trazer esses ensinamentos. Jesus possa abençoar esse nosso irmão, esse nosso irmão, por tantos aprendizados que esse estudo está nos trazendo. Aos mentores que estão nos acompanhando e nos trazendo as intuições necessárias para o entendimento desse estudo também. Que possamos, cada dia, é o que a Cris falou, procurar praticar, pelo menos um pouquinho do que a gente está aprendendo. Porque não adianta nada o conhecimento sem a prática, né? E assim, nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus abençoe e proteja, pessoal. Obrigado pela presença de vocês.